Olá, muito bom dia a você que está conosco para mais esta edição da Conexão SA Brasil. Já podemos dizer que tradicional Conexão SA Brasil, né? Daqui a pouco são 2 anos que nós estamos fazendo esse trabalho mensal com a SA Brasil. Bom, você já ouviu dizer, né? Muitas vezes, com certeza, que a transição do combustível fóssil para o renovável no Brasil é o projeto mais bem sucedido que tem no mundo dessa mudança do fóssil para o renovável. É o pró-álcool e todas as consequências que vieram depois dele. É uma verdade pouco reconhecida ainda no Brasil, mas é uma realidade. Agora nós estamos entrando num período de uma nova revolução, que é a chegada com força do etanol produzido a partir do milho, né? O etanol produzido de cana está estável há muito tempo, começou um crescimento aí forte do etanol de milho, que tende a continuar. Isso traz uma nova situação para o mercado. O que nós vamos fazer para garantir que esse etanol tenha um impacto positivo no mercado, seja utilizado e talvez mude a situação em algumas regiões do país onde o etanol hoje não é competitivo, por diversos motivos, né? Tributação, etc. Bom, é um tema rico, um tema muito importante e atual. E nada melhor do que trazer dois grandes especialistas para conversar um pouco sobre como é que vai ficar esse quadro. Vamos chamar, então, primeiramente, o nosso anfitrião, que é o CEO da SCA Brasil, Martinho Ono. Martinho, muito bom dia para você e muito bem-vindo a mais esta edição da Conexão SCA Brasil. Bom dia, Martinho. Bom dia, Ademar. Bom dia aos espectadores. Será um prazer aqui compartilhar essa conexão com o presidente da UNEM, meu amigo Guilherme Nolasco. E o Martinho acabou de anunciar quem é o nosso convidado especial, o presidente executivo da UNEM, a União Nacional do Etanol de Milho, entidade especializada nesse setor. Guilherme Nolasco, sempre um prazer encontrá-lo, desta vez aqui online. Muito bem-vindo ao programa, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Ademar, pelo convite aí. É um prazer, né, encontrar amigos para falar de um tema que eu vivo ele há alguns anos, né, e a gente poder aí pôr um pouco de luz nisso. Bom dia, Martinho. Você é o especialista do dia, eu sou um aprendiz de todas essas pessoas aí que me receberam há 6 anos nesse setor e vou tentar aqui trazer um pouco daquilo que eu aprendi nesses 6 anos. Você vê que o Nolasco continua modesto, né? Ele é Muito aprendiz. humilde. Tá bom. Bom, Nolasco, nós vamos começar com uma pequena apresentação do Martinho, para ele nos mostrar um pouco de como esse crescimento se deu e como nós chegamos ao momento que nós estamos experimentando agora. Martinho, bola com você para essa rápida apresentação, para abrir o nosso programa. Tá bem, acho que vamos colocar o slide. Eu queria só antecipar aqui que nós teremos 3 blocos. Nesse primeiro bloco eu vou contextualizar o etanol, né, que passou a ser de alto consumo a partir desse século, para dizer até onde chegamos. No segundo bloco nós vamos explorar aí as oportunidades e aonde nós estamos colocando o etanol nesses últimos anos. E no terceiro, eu acho que a gente vai encaminhar assim uma proposta, um plano dessa quantidade de usinas novas que estão projetadas de milho, em que carece aí a abertura de novos mercados interno e externo. Então, essa vai ser a dinâmica. Esse primeiro slide aqui contextualiza um resumo do que a gente viveu nos últimos praticamente 20 anos, né, onde a gente teve, na primeira década desse século, aqui um boom de inaugurações de usina de cana, né? A gente teve 141 usinas inauguradas no mundo onde o flex começava, mas, infelizmente, durante a segunda década desse século, de 2010 a 2020, praticamente a quantidade de usinas que nós inauguramos
ela também fechou, né? Ou hibernou, fechou 133, né? E aí, de 2015, 2016, especialmente nos últimos 5, 6 anos, a gente viu um crescimento enorme de etanol de milho, com 32 unidades. Em termos de unidade, a gente pode olhar que pode ser pequeno, mas cada unidade produtora de milho é gigante, né, em termos de volume que ela representa. Então, ela hoje, já depois, mais tarde, nós vamos explorar mais, que ela alcança praticamente quase 30% do etanol que nós estamos produzindo e comercializando nessa safra agora. Tá? Pode seguir. Esse slide aqui demonstra claramente o que nós vivemos no início, né, com aquela quantidade de usinas que foram inauguradas, com quantidade de etanol que foi produzido, e no mercado onde a gente começou a colocar o carro flex fuel em 2003, e lembrando que desde 2090, o mercado, 1990, o mercado passou a ser completamente o ciclo Otto de gasolina. Então, no início desse século, a gente praticamente começou sem mercado de etanol hidratado. E nesse mercado aí a gente teve que estimular muito a venda de etanol, com uma paridade que vocês olham aí em 2005 até 2010, praticamente navegando entre 50% e 5% de paridade, num preço bastante, quase a metade do preço da gasolina, né? E a partir do instante que você teve um crescimento de carro flex fuel no Brasil que superou 50%, 60%, a gente foi levantando essa régua aí para uma paridade próxima de 70%, e é o número que a gente navegou aí praticamente nos últimos 15 anos, com uma paridade entre 65% a 70%, isso no preço de mercado de São Paulo, né? E a gente alcançou alguns mercados que mais tarde a gente vai ver quais são os que efetivamente vêm comercializando etanol em larga escala. Tá? Então, isso aí é o que mostra, ele está mostrando aí que a paridade média em São Paulo entre 2004 e 2009 foi de 55%, houve um fortíssimo oferta de etanol hidratado no mercado de ciclo Otto, e aos poucos o carro flex fuel foi assumindo as vendas desse combustível no nosso mercado. Tá? No slide seguinte, eu vou mostrar aí também que a gente teve que buscar, com sacrifício em termos de preço, uma exportação gravosa. A gente chegou a ter exportações de 15% a 20% de toda a produção brasileira para colocar lá fora e tentar abrir mercados para a gente poder exportar o nosso produto. Havia um excedente muito grande de etanol produzido da cana naquele instante, né? Mas depois que o mercado brasileiro passou a consumir numa boa demanda, juntamente com a produção, a gente começou a ter uma redução aí nas exportações, já não fazíamos mais exportações gravosas, fazíamos exportações equivalentes à remuneração ao mercado interno brasileiro, ou até melhor, né? E a gente acabou tendo uma exportação média aí que flutua aí na faixa de 5% a 6% nos últimos anos, tá? Mas no início também quero mostrar que a gente fez muito, um esforço enorme de tirar o etanol do Brasil para que a gente pudesse, enfim, equilibrar a produção com a demanda. Tá? O seguinte, aqui é para a gente mostrar, então, que no início então, do programa, com aquela paridade de 55% que nós praticamos em São Paulo, nós alcançamos, das 27 unidades federativas do país, conseguimos colocar em 23 estados etanol com paridade inferior a 70%. Tá? Então, foi realmente um trabalho muito intenso de tentar alcançar no Brasil inteiro a venda de etanol hidratado. Aí, na medida que o tempo foi passando e o mercado começou a consumir toda a produção, a paridade foi subindo, né? E você olha aí que, nos últimos anos, a quantidade de estados que tem uma paridade inferior a 70%, ela flutua de uma safra para outra, uma com mais oferta, outra com menos oferta, também depende, até então, do preço do açúcar no mercado internacional, onde a paridade
hora para o açúcar, hora para o etanol fazia diferença, mas o fato concreto é que a gente viu aí um mercado mais voltado para venda nos estados onde ficam reduzidas a 5, 6, no mínimo, até no máximo 10 estados, dependendo do mês. Tá? Isso aqui é a dinâmica do etanol, né? E depois nós vamos explorar mais que com esse gráfico aqui que está mostrando que nos últimos anos a gente vende para poucos estados, existe uma oportunidade muito grande de ainda a gente expandir a venda de etanol no Brasil. Tá? Vê se tem mais slide, não sei se tem. E aí a gente mostra, então, o crescimento, né, da etanol até 2020, praticamente o etanol de milho era pouco representativo na produção brasileira, né? E a partir de 2020, 2021, a gente viu aí na barrinha amarela a quantidade de usinas de milho que acabaram oferecendo muito produto. E, coincidentemente, nesse período de 2021 para cá, a gente teve uma estabilidade na produção de moagem de cana e também houve um mix de produção mais voltada para o açúcar, onde o etanol de milho entrou e veio completar aí uma necessidade, uma complementariedade muito boa para atender a demanda que o mercado brasileiro exigia, juntamente com o lançamento do programa Renova Bio, né, e a gente alcançou aí na safra 24-25 o recorde de oferta de etanol no país, né, ajudado especialmente pela produção de etanol de milho. Nessa safra agora a gente está aí já com o milho alcançando praticamente 10 bi aqui na região Centro-Sul. A região Centro-Sul teve algum prejuízo de moagem pela estiagem do ano passado, mas ela foi complementada pelo etanol de milho, e nós estamos com uma oferta aí da ordem de 33 e 34 bi nessa safra. Então, essa é a dinâmica, acho que, do que aconteceu nos últimos anos, de uma forma bastante resumida, tá, Guilherme e Ademar? Ok, Martinho, obrigado. Guilherme Nolasco, qual é a tua expectativa aí de crescimento, de continuidade desse crescimento que o Martinho acabou de mostrar aí? Bom, o futuro, né, a gente trata como perspectiva, né, projeções, não é certo. Eu estava vendo o último gráfico do Martinho aqui, lá em 2019, quando eu entrei no setor, né, uma produção abaixo de 1 bilhão de litros de etanol, prevíamos para 2030 8 bilhões de litros. E até meu conselho e aqui os associados ativos que tinham me questionavam esses números, da onde nós tínhamos tirado esses números, né? E como foi visto aqui no gráfico, em 2000, safra 24-25 bateu os 8 bilhões de litros previstos inicialmente lá em 2019 para 2030. Então, a previsão ela foge um pouco ao nosso controle, e quanto maior, mais volume, mais desafiador é crescer nas mesmas proporções. Mas o setor ele tem condições aí de entregar ao mercado em torno de 20 bilhões de litros de etanol de milho, ou seja, dobrar a produção projetada para esta safra até 2032. Né? Mas isso tem que ter muita responsabilidade para falar isso. Né? Não adianta querer crescer se a gente não tiver mercado por esse volume todo. Então, eu acho que o que está na mesa hoje não é a projeção de crescimento. Eu acho que é o tema até dessa conversa aqui com vocês hoje. O que está na mesa hoje qual mercado que nós vamos ter neste curto prazo, né? Como é que nós podemos acertar uma projeção de crescimento de produção com um crescente aumento da demanda? Nós temos novas aplicações no mercado. Quando virá essas novas aplicações? Né? Então, é justamente esse exercício que nós precisamos fazer para não estragar um mercado tão consolidado, um pró-álcool de 50 anos, que foi construído aí com cicatrizes, que foi construído aí com períodos de altas e baixas, como foi mostrado aí, abertura e fechamento de usinas, destilarias de etanol de cana-de-açúcar. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com esse futuro. Né? Como é que nós vamos aí avançar
nessa projeção geométrica de crescimento e estimular mercados para que possam absorver, para que a gente não estrague tudo que foi construído ao longo desses 50 anos. Eu complementaria, desculpa, Ademar, eu acho que na fala do Guilherme, o bacana aí, né, que a gente enxerga é de que essa quantidade o volume de etanol de milho que entrou nesses últimos 5 anos de forma crescente, ela veio exatamente complementar, e a gente viu aí que o índice de paridade que a gente preservou no mercado, ela estabilizou num bom nível de remuneração, o que vem realmente fazendo e incentivando que novas unidades produtoras, especialmente de milho, encorajem construir novas unidades. Eu acho que isso veio muito a calhar com isso, e o debate que nós estamos colocando exatamente no horizonte que o Guilherme acabou de colocar, como é que a gente pode continuar trabalhando com uma oferta adicional de etanol, de cano, de milho, de uma forma sustentável, saudável economicamente. Eu acho que esse é um tema relevante que nós estamos trazendo para a mesa. Martinho, nós já vimos situações em que a chegada da cana em algumas regiões, Centro-Oeste, por exemplo, gerou uma oferta que mexeu com aquele mercado e tornou o etanol mais competitivo. Você acha que com a chegada do milho em diferentes regiões do país, pode se repetir uma situação assim? Eu acho que a cana escolhe muito as áreas, né, onde o clima, o solo, etc., exige aí, com as variedades que nós temos, alocações de usinas em territórios específicos. O milho me parece muito mais democrático, né? E ela está alcançando o território nacional como um todo. Então, a gente está vendo agora unidades produtoras saindo do Centro-Oeste, que é a grande região produtora de milho, mas já indo para o Nordeste, indo para o Norte do país, outros projetos surgindo, nascendo na região Sul do país. Quer dizer, eu acho que a capilaridade que nós teremos agora com o etanol, ela alcança realmente o nível nacional. Até agora nós temos concentrado muito a venda de etanol em estados onde as unidades produtoras se instalaram da cana, né? E agora a gente acho que tem a possibilidade de alcançar esses estados que ainda não têm a tradição de consumir o etanol ao nível que São Paulo, Goiás, Mato Grosso apresentam. Guilherme Nolasco, os empresários do teu setor estão olhando para a coisa dessa forma? Por exemplo, oportunidades em regiões onde o etanol pode se tornar mais comum, melhor, mais competitivo e, portanto, mais utilizado? Com certeza, né? Como o Martinho trouxe aí, existe uma migração, né? Essa indústria começou atraída por grandes excedentes exportáveis de milho e por uma dificuldade muito grande de logística e armazenagem no centro-oeste do país, né? Então, você tinha uma vantagem competitiva de ter milhos a custos de oportunidade, distantes do centro de consumo e distante dos portos, né? Isso é algo que aconteceu também nos Estados Unidos, né? A indústria do etanol ela se formou em função do grande crescimento da produção de milho nos Estados Unidos. Então, foi assim que chega em Mato Grosso, e durante muitos anos, Mato Grosso foi protagonista e continua sendo, mas só se produzia, né, mais de 95% da produção de etanol de milho se dava ao longo da BR-163, entre Nova Mutum e Sinop, onde concentra, né, a maior produção de milho do país, né? Mato Grosso, esse ano, produziu mais milho de segunda safra do que a própria Argentina, né? Então, o Mato Grosso virou um case, um país de produção de milho, e era uma forma de verticalizar a produção, agregar valor, né? E diminuir o impacto, a deficiência de armazenagem e logística, porque o milho de segunda safra não pode esperar dentro do armazém, porque logo vem a safra de soja, que é a cultura principal, então ele tem que sair do armazém, né? A partir disso, eu acho que o ganho de produtividade, a incorporação de tecnologia, tanto na parte de desenvolvimento de máquinas e de processos de engenharia, quanto nos fluxos fermentativos, com novas enzimas, leveduras dentro do processo,
o país sai de um cenário de uma produção de 380 litros de etanol por tonelada de milho lá em 2016, 2017, para uma produtividade atual de 450, 455 litros de etanol de milho por tonelada de etanol por tonelada de milho. Isso traz uma nova roupagem ao setor pelo aumento de eficiência, podendo deslocar essa indústria a regiões que não tenha tanta oferta de milho, que não tenha tanta influência de preço do milho para viabilizar esta produção. A partir daí, esse setor se fortalece em Goiás, no modelo de usinas Flex Fuel, que é um projeto extremamente interessante, que aproveita todo o bagaço da cana-de-açúcar para produzir etanol de milho e de cana num balanço energético que diminui custos de uma forma tamanho expressiva, migra para Mato Grosso do Sul e agora avança sobre o Matopiba, né? Uma biorrefinaria inaugurada já no Maranhão, em Balsas, 2 biorrefinarias em construção no oeste baiano, outra biorrefinaria em construção no Piauí, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná, a maior cooperativa do país, no Paraná, o Rio Grande do Sul, com outras rotas de produção, etanol de trigo, etanol de triticale, uma cooperativa em Santa Catarina também, uma pequena produção em Alagoas, né? Uma grande cooperativa de Alagoas. Então, aquilo que era restrito à BR-163 no Mato Grosso avança sobre novas regiões. E isso, graças, né, como já dito, à incorporação de tecnologia e agora também olhando para os mercados, como o Martino trouxe aqui, mercados que não têm viabilidade, não têm paridade para o etanol hidratado. Então, o setor vai para essas regiões para desenvolver um novo mercado. Você pega os mercados do Nordeste, o consumo de hidratado flutua na faixa de 4%, 5%, 6% dentro do ciclo Otto. Para um Mato Grosso de 54%, 56%, para um São Paulo de 40%, 40 e poucos por cento. Então, você tem uma grande oportunidade de um produto que tem que chegar num preço mais competitivo, mais barato. Na verdade, nem os postos de abastecimento têm tanques e bicos para abastecer de etanol hidratado. Eu fui recentemente de Imperatriz, do Maranhão, até Balsas, inaugurar lá oficialmente uma biorrefinaria de etanol de milho. Nos 400 quilômetros percorridos, eu não encontrei um posto sequer com um bico com disponibilidade de etanol hidratado. Tive que abastecer na gasolina, senão eu não chegava de volta. Então, você tem aí um grande desafio de novos mercados, precisa incorporar a cultura, precisa agregar todos os elos da cadeia, seja a produção, a distribuição e o varejo, para que a gente possa, dentro de uma estratégia conjunta, começar a incorporar, começar a chegar em lugares que o etanol hidratado não está disponível. Então, acho que essa é a grande estratégia, o grande desafio do mercado interno para essas novas fronteiras de produção. Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos examinar exatamente isso. Como tornar esses estados, como esse exemplo que o Nolasco acabou de dar, mais competitivos para que o etanol também entre com mais força nesses mercados. É rapidinho. Voltamos já já. No coração do agronegócio brasileiro, informação, agilidade e estratégia são diferenciais que geram valor real. A SCA Brasil oferece soluções completas em comercialização de biocombustíveis, com inteligência de mercado e logística sob medida para o seu negócio. Com o nosso exclusivo grupo de compras, unimos empresas para ampliar o poder de negociação, somando escala e inteligência coletiva. Conte com quem transforma informação em estratégia e estratégia em resultado. Fale conosco e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. SCA Brasil. Transformamos informações em oportunidades de negócios. De volta, se você ainda não segue os canais da SCA Brasil, aproveite para clicar. Se você está no YouTube, clica aqui embaixo,
já se inscreve e você vai sempre ser informado quando tiver novidades, novas lives da série Conexão SCA Brasil. LinkedIn também está disponível para você. E você pode mandar comentários. Você está vendo aí na lateral que tem comentários entrando. Você mandando alguma pergunta, nós vamos tentar encaixar aqui ao longo do programa. Bom, Martinho, você acha que o mercado interno é o principal caminho para encaminhar essa produção de etanol que vai crescer? Pelo jeito, é inevitável e vem aí esse aumento de oferta? É Sim, interno? É interna a oportunidade? isso. Eu acho que eu tenho uma pequena apresentação onde a gente vai realmente demonstrar isso, tá? O Guilherme fechou o Vamos bloco lá. anterior comentando exatamente sobre essa oportunidade, tá? Então, aqui a gente olha aqui, esse gráfico aqui mostra um histórico, né, desde 2015, por aí, 17, acho que está aí, qual é a participação que o etanol hidratado tem no ciclo Otto do Brasil, tá? Então, a gente tem, eu vi aí no início, lá atrás, quando tinha uma oferta grande, ainda uma quantidade reduzida de flex, chegamos a ter 29%, 30% de participação do ciclo Otto, tá? Nos últimos anos, a gente tem flutuado aí mais ou menos 25% do mercado, né? Essa safra agora 22%, 23% do ciclo. No gráfico que vocês olham no lado aqui, vocês veem aqui o quanto ela flutuou em termos de participação, porque ora tem, especialmente antes da chegada do milho, você trabalhava muito com a questão da qualidade da safra agrícola e também a questão do preço de açúcar, né, onde você destinava mais ou menos destinação de caldo para a produção de açúcar ou de etanol. Então, essa variação ocorreu, mas é importante colocar aqui de que hoje a gente tem 80% do flex fuel no território nacional e nós ocupamos uma participação de 22%, 23% apenas, quer dizer, existe um espaço enorme para ser explorado dentro do território nacional. Vamos para outro slide aí que a gente vai caracterizar aí mais claramente. Aqui, na famosa análise dos 80-20, a gente está mostrando aqui o seguinte, de que em 6 estados a gente participa com 80% de venda de etanol, tá? Onde existe nesses estados aqui 59% dos automóveis do Brasil flex fuel, tá? E com uma participação média de 32% de mix, enquanto que os outros 21 estados participam com 20% de etanol, 41% do frota e com 9% somente de paridade. Se você bater o olho aqui na linha da paridade, você vê estados que o Nolasco acabou de comentar, estados até com 1% de paridade, ou participação, desculpa, de etanol, 2% no Rio Grande do Sul, 6% no Pará, enfim, a gente viu uma série de estados que tem uma boa densidade de automóveis, ainda com uma participação pequena. Acho que a gente tem que integrar toda a cadeia que nós temos verticalizando desde da unidade produtora até o ponto final, que é o posto de gasolina, desse compromisso, porque não dá para a gente ampliar o mercado sem que haja uma logística instalada na distribuição, na rede de postos, oferecendo ao consumidor o etanol, e especialmente num preço competitivo, tá? Então, acho que tem um trabalho bastante extenso para se realizar nesses estados onde essa paridade ainda é muito pequena, tá? Então, acho que nesse gráfico está bem explicitado aqui de que a oportunidade que existe nessa área laranja, vermelha aqui, é enorme em termos de crescimento, tá? Se todos esses estados tivessem aí uma paridade que alcançasse 30% ou 40%, a gente ainda pode, o Guilherme pode inaugurar muitas usinas de etanol que a gente tem mercado no Brasil, tá? Então, aqui, só para mostrar, né, aqui é dentro do território nacional, que me parece ser uma oportunidade enorme que nós temos a curto prazo, a oportunidade de explorar esses mercados, tá? O próximo slide. Aqui, eu acho que uma das razões principais que eu quero mostrar do porquê a gente tem. A primeira questão é, logicamente, que você tendo unidades de produção próxima, você tem um custo de logístico menor para se vender esse etanol. Mas no Brasil, o etanol hidratado ainda não teve o conceito que já tivemos instalado no Brasil há 2 anos do
no diesel e na gasolina, que é a tributação ADREN unificada nacionalmente. O etanol hidratado ainda flutua com impostos aí que saem de 11% até 22%, está aí mostrado nas cores aí o que tem de imposto diferentes em cada país, tá? Então, dependendo do estado em que você está localizado, você tem custo logístico elevado para levar o etanol, além de uma tributação muito alta em relação a alguns outros estados, tá? Então, acho que esse desbalanço também tem que ser trabalhado na área tributária, né? Acho que a área logística, na medida que as unidades produtoras comecem a inaugurar, conforme o Nolasco diz aí, expandido em territórios não tradicionais de produção, a gente já contribui bastante à competitividade com custo logístico menor. Mas ainda há que se trabalhar a reforma tributária, que a gente já tem previsto, inclusive, na reforma tributária, através da emenda constitucional, a IPEC 123, acho que coloquei 124, mas é 123, 194, aí, a possibilidade de a gente unificar isso nacionalmente e tornar o etanol também uma tributação unificada ADREN nacionalmente. Isso acho que é uma oportunidade que está, mas ainda está aí há 2, 3 anos na frente. A gente precisa trabalhar a intensificação dessa venda, porque o etanol em escala grande já está chegando no ano 26, está no ano 27, e a reforma tributária começa em 27. Então, acho que tem um trabalho aí grande para ser realizado antes da reforma tributária. O slide seguinte. Aqui é só para mostrar, né? Eu acho que esse gráfico que a EPE produziu no Lasco está subestimado o crescimento que vocês estão apresentando até 2032. Eu, particularmente, acho que a soma do volume que está colocado aqui, aproximando de 50 bilhões até 2035, é factível, mas eu acredito que o etanol de milho vai colaborar muito mais nessa gráfica do que o próprio etanol de cana, né? De qualquer forma, é importante mencionar que o mercado brasileiro está preparado dentro das perspectivas para os próximos anos de a gente alcançar praticamente 48, 49 bilhões de produções, né? Ou seja, mais de 10 bilhões em relação à produção que nós temos hoje em 2025. Esse é o cenário que se apresenta. Portanto, quer seja no mercado interno brasileiro ou seja no mercado externo, nós vamos ter que ampliar a colocação desses produtos que estão aí dentro do planejamento de fabricação. Não sei se tem mais, acho que nesse slide, nesse bloco, esses são os slides, tá? Depois nós vamos marcar outras oportunidades. Mas o sumário disso aqui, Ademar, é exatamente o que nós fechamos no bloco anterior. A gente tem o 80-20, onde a gente enxerga aí os outros estados aí com uma paridade muito baixa, onde tem que ser mais explorado para poder alcançar uma paridade muito maior do que o 22%, 23% a nível nacional. Interessante, eu ia te perguntar, você indicou no seu gráfico um teto de 22% na tributação dos estados, isso deu uma melhorada, né? Porque eu me lembro de estados que estavam em 26%, 27%, quer dizer, já está um pouquinho melhor, mas a 22% ainda não ajuda a viabilizar o etanol, né? Como produto para ser consumido naquele estado. 22% é muita coisa, né? É muita coisa, né, Ademar? Na verdade, a gente teve uma tributação nacional calibrada ali em 2022 ou 2023, onde a própria gasolina também tinha tributações de 26%, 27%, até de 30%, 32% no Rio de Janeiro. Você lembra que a gente teve um período ali onde foi unificada a 17%, 18%, né? E aí a régua baixou para todo mundo, né? O etanol mesmo, que tinha 25%, 27%, caiu, né? Mas hoje tem ainda, com a regularidade que foi dado naquele momento lá para os combustíveis fósseis, o combustível renovável ainda ficou com essa variável sem unificação nacional, conforme aí repetindo, previstos na reforma tributária através da emenda constitucional, a gente fazer esse trabalho e unificar de uma vez por toda essa tributação que vai trazer maior competitividade em relação ao combustível fóssil concorrente, que é a gasolina. Guilherme Nolasco, esses dados do Martinho mostram que não falta oportunidade, né, para expandir o uso de etanol nesse país. Com certeza. Eu queimei a largada aí, falamos um pouco disso antes dos gráficos,
mas é realmente isso. Você tem aí uma condição extremamente oportuna de avançar sobre novos mercados, onde o volume de hidratado é baixíssimo. Além da oportunidade, como o Martinho trouxe, da gente crescer a participação, né, do etanol no ciclo Otto em estados, nesses 6 estados aí que já demandam o etanol. Né? Então, eu acho que esse é o desafio, e uma questão bastante importante trazida é a questão tributária. Né? Apesar dos números mostrarem aí até 22% de tributação, Martinho, você tem incentivos fiscais dentro de alguns estados que você não consegue trazer nesse gráfico, principalmente nas operações interestaduais. Né? Por quê? A gente tem corrigido um problema enorme, que é o deslocamento da produção do centro de consumo. A gente tem corrigido um problema logístico com situações tributárias. Né? Mato Grosso foi pioneiro nisso, quando da implantação dessa indústria. Eu participei ativamente nisso, era uma escala de que a cada 500 milhões de litros, o Estado reduzia 0,5% na operação interestadual. Por quê? Hoje, menos de 20% do etanol produzido em Mato Grosso é consumido dentro e há uma dificuldade enorme de crescimento, que é o estado que tem a maior participação do etanol na sua matriz. Né? Então, nós convencemos o Mato Grosso que ele diminuiria o ICM, né, o percentil de ICM, e ganharia sobre volume. Então, o Estado não perdeu dinheiro, os investimentos foram feitos, né, e o etanol ficou competitivo para chegar em outras praças do país, né, bastante distante desta produção. Isso virou um efeito cascata nestas regiões que também queriam atrair essa indústria, né, tanto em incentivos fiscais para o mercado interno, uma vez estados que são totalmente dependentes do etanol de outros estados, como o Rio Grande do Sul, assim como naqueles que terão excedentes de consumo na operação interestadual, para que esse etanol possa chegar em outras regiões bastante competitivo. E como o Martinho disse, a reforma tributária ela vai acabar com isso. Né? Ela vai acabar com isso porque o imposto será cobrado no destino, e os incentivos fiscais têm dia marcado para terminar. Vão alguns até no máximo 2032. Então, haverá uma redistribuição justamente de paridade pelo país. Os estados, por exemplo, do Norte e Nordeste, têm na arrecadação do combustível uma das maiores fontes de receitas, uma vez que são estados que vivem do turismo e com a indústria da cana e com poucas outras variedades de indústria. E aí orbitavam naquela tributação da gasolina, do etanol, entre 20%, 25%, 26%, porque é extremamente importante, dependente aquele estado, aquela arrecadação, e aí acaba vendendo mais gasolina em função de ter um valor agregado maior que contribui mais ao Estado, à distribuidora, ao varejo, a toda a cadeia. Com esta reforma tributária de cobrança de consumo, o setor de etanol de milho deverá perder um pouco de competitividade para o Sul e Sudeste, porque terá que agregar esse incentivo fiscal que hoje é usado para viabilizar a logística dentro do seu custo. E aí abre um novo mercado, que é o mercado do Norte, Nordeste, Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde este etanol chegará com uma equação dentro de uma tributação igualitária ao país, com pouca oferta. Então, acho que esse é o desafio. Nós temos um desafio logístico também para frente, né? Corrigir essa deficiência logística. A gente fala aí da ferrovia saindo de Rondonópolis, chegando até Lucas do Rio Verde, já se cogita. O senador Wellington Fagundes tem um projeto de um alcooduto ou um poliduto. Enfim, a gente precisa começar a pensar também no cluster logístico, para a gente possa redistribuir essa grande produção de etanol distante do consumo.
Ok. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, mas antes eu queria só registrar essa experiência que o Nolasco descreveu aí no Mato Grosso. Martinho, muito parecido com o que se viu em São Paulo, né? Quando o Geraldo Alckmin era governador, ele baixou o ICMS para 12%, na época era o ICMS mais baixo do país, e os estados geralmente, quando você pede para baixar ICMS, reagem, não posso perder receita. Mas o que aconteceu em São Paulo foi que aumentou a receita, porque subiu o consumo de etanol, então no volume acabou aumentando a receita recolhida pelo Estado, né? E parece que Mato Grosso acabou de ter uma experiência muito parecida. Vamos para o intervalo, nós voltamos já já e vamos olhar para frente, ver que outras oportunidades existem aí para esse etanol novo que está chegando. Até já. Pode vir. Aê, aê. Opa, vai colocar o quê? Gasolina. Sempre gasolina? Sempre, por quê? Você gosta de carro? Gosto. E desse carro aqui, você gosta? Oh. Não posso te dar uma ideia de amigo? Vai de etanol, meu irmão. Eu não sei, velho. E aí, João, deixa eu te explicar. Etanol, além de ter um custo melhor, ele deixa teu motor mais limpo e mais potente. Sério? Fala pra ele, João. É sério mesmo. Etanol tem maior octanagem e uma queima mais limpa. Quer dizer, deixa o carro mais potente e deixa o ar mais limpo pra todo mundo. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. E pra fechar, já comparou os preços? Etanol pode valer muito a pena, hein? E aí, vai de etanol? Fechou. É isso. Vai de etanol, é bom pra você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai pra onde, irmão? Bahia, pai, vambora. Mentira. Entra aí, vem. Então eu vou com você. Eu vou com ele, João. Ué, eu vou embora. É isso aí. Todos esses anos de usar etanol nesse país e ainda tem que esclarecer certas coisas, né? É incrível, porque tem conversas aí que circulam e até mecânico, vendedor de agência, né? De veículos, repetem alguns mitos aí que já deveriam ter desaparecido, né? Mas continuam. Então, esse tipo de campanha, como você acabou de ver aí, campanha da Única, sempre tem o nosso apoio aqui, o apoio da SA Brasil, e são esclarecimentos importantes, eles têm que continuar sendo dados aí, porque precisa. Infelizmente, ainda tem muita ideia maluca perdida por aí. Martinho, vamos ao último segmento aí que você tem para apresentar. Tem muita discussão aí rolando sobre outras hipóteses, né? SAFs, transporte marítimo, tudo, biogás, enfim. Vamos lá, vamos ver os últimos dados que você traz aí para o nosso último bloco do programa, por favor. Por favor, o slide aí para a gente dar mais um subsídio. Bom, conforme a gente já explorou aqui, né, nos dois blocos anteriores, me parece tem uma questão que a gente tem que colocar, que é o timing das coisas, né? Se você olhar, a gente já tem agora para 2026, 2027, uma entrada bastante forte de novas unidades produtoras de etanol de milho, em especial, né? Provavelmente etanol de cana também vem forte em 26, pelas condições climáticas melhores, talvez uma reversão um pouco para mais produção de etanol em relação ao açúcar, que teve predominantemente nas últimas safras. Então, a questão do timing para a gente falar em oportunidades de negócio, quer seja na reforma tributária, no SAF, que tem metas a partir de 2027, 2028 em diante, com 1%, 2% de forma crescente, o biobunker, que vem ocupando um espaço muito maior, me parece um pouco distante da nossa realidade em termos de timing no curto prazo. Tá? A nossa produção vem forte em 25, 26, 27, 28, e a gente não tem que esperar muito, não. Acho que a gente tem que trabalhar no sentido de já colocar esse produto no mercado. Então, a gente está desenvolvendo aqui, no mercado interno, um plano de ação de venda de hidratado nos estados sem competitividade. Essa é uma proposta que eu estou trazendo aqui. Eu acho que no mercado interno, o Mota falou aqui na abertura da Datagro sobre uma proposta de colocar já em discussão na Câmara ou no Congresso o aumento da mistura de E30 para E35, né? Eu achei ousada
a proposta dele. E a reforma tributária, já comentei, o mercado externo, depois o Guilherme, que é um homem internacional, vai poder discutir um pouco mais se a gente tem oportunidades visíveis de curto prazo no SAF, no Milbanco, e no uso do etanol misturado como carburante em alguns outros países. Tá? Eu acho que esse é a oportunidade que nós temos, né? Mas eu voltando aqui, né? Eu acho que em termos de time a gente tem que trabalhar em termos de abrir esses mercados já para 26, 27, antes do mercado externo se consolidar de fato como uma oportunidade de negócio para o Brasil. O slide seguinte. Então, aqui eu queria dar um primeiro exemplo de sucesso. Tá? O Mato Grosso do Sul, até há 2 anos atrás, era um estado que tinha uma participação, Guilherme, inferior a 10% no ciclo Otto. Tá? Simplesmente um incentivo tributário ali em colocar o etanol de forma mais competitiva ao consumidor elevou em mais de 2, quase 3 vezes o crescimento do etanol no mercado. Né? Aqui era 8%, 9%, passou a ser 26%, 27% de participação. Então, é uma foto dessa natureza que a gente quer enxergar naqueles outros estados onde não tem uma participação. Esse slide é simplesmente uma ilustração de como um trabalho direcionado aí pelos estados, quando há um incentivo, que seja no ICMS, através do benefício que o Guilherme comentou, mas especialmente levando esse benefício ao consumidor, ele reverte uma tendência, né? O consumidor é atraído para usar o nosso combustível. Tá? O slide seguinte. Aqui é uma outra dinâmica, só para... muita gente não conhece isso, mas a gente fez uma simulação aqui, Guilherme, que é o seguinte: para cada 1% que nós vamos crescer de participação de etanol hidratado no ciclo Otto, nós aumentamos em 750 mil o mercado de etanol. Tá? Então, hoje, vocês viram aquela foto lá que nós estamos em 23, mais ou menos, nós estamos colocando num cenário que a gente precisa alcançar 30% a 33% nos próximos anos. Tá? E aí a gente fez uma conta aqui dizendo, olha, o mercado de hidratado vai chegar praticamente lá com 32% a 30 bi de etanol contra 20, 21 que nós estamos vendendo agora. O mercado de anidro de 13, eu estou focando aí na linha do 32%, tá certo? E o etanol total de 43 bi. Né? Isso aí é a dinâmica onde cresce um delta de 8, né? E aí a gente vê no lado de lá, a gente ganha em cada ponto percentual 940 milhões de etanol hidratado, mas na medida que você cresce no hidratado, você dá uma parte na gasolina, e a gente perde com a mistura de 30%, 200. E na régua final, a gente está falando no net de 740 milhões, mais ou menos, para cada ponto percentual. Quer dizer, para quem está hoje no 22%, 23%, para alcançar esse número aí de 30%, 32%, está fácil de fazer a conta. Tá? Então, esse é mais um número para a gente poder simular aí o que a gente precisa trabalhar para poder colocar o etanol que está vindo aí das unidades produtoras para os próximos anos. O slide seguinte. Aqui é uma outra forma de ver, naquele gráfico que a gente falou do 80-20, né? Então, a gente vê nesses 6 estados aí, o frota representa 59%, o ciclo Otto desses estados, 32,9%, com um share de hidratado de 36,6%. Tá? O hidratado vendido nesses estados representa 17 bilhões de litros, tá? Que é 81% da venda nacional. O etanol anidro, somente 6,3%, totaliza 23,5 bi de etanol, do total de 20,9 de gasolina que é comercializado por esses estados. Quer dizer, olha aí que o etanol tem uma participação de 23 contra 20,9 de gasolina. Aí, na linha verde, a gente está vendo que tem 21 estados com 41 de frota, com 28 bi de volume de ciclo Otto e com share de 10% na venda de etanol hidratado, né? Ou seja, em volume 4 bi. Né? Então, isso é 90% do volume nacional, 19% do volume nacional, e assim vai. Tá? Então, o que nós estamos comentando já exaustivamente aqui desde o primeiro bloco é que nós devemos aumentar
a venda nesses outros estados aqui. Tá? Se dobrarmos as vendas desses 21 estados de 4 para 8 bilhões de litros, né, a gente já estaria absorvendo provavelmente o volume de etanol que nós vamos estar colocando aí nos próximos, talvez, 1 a 2 anos. Quer dizer, isso ajuda muito o cenário. Tá? Outra coisa importante para dizer é o seguinte: se a gente tiver uma política de preço, de colocar São Paulo regulando o preço de forma nacional, esses 6 estados vai apresentar pouco crescimento de venda se a gente reduzir muito a paridade para poder alcançar os outros estados. Então, a nossa proposta aqui é muito mais trabalhar e oferecer, talvez não aos 21, mas escolher os estados que têm uma densidade demográfica maior, ou os estados onde as unidades produtoras de etanol de milho vão estar instaladas, porque vai trazer uma competitividade logística melhor, e talvez essas unidades trabalharem com o Estado também um incentivo tributário melhor para que o etanol seja mais competitivo. Tá? Então, essa é a ideia que nós estamos colocando para que a gente trabalhe de forma direcionada nesses estados o incentivo de buscar maior venda, né? Ou colocar esse etanol, né? Estou falando aqui desses estados que têm 10% hoje, chegar a 20%, ainda longe dos 36% que esses 6 estados vendem, a gente já dobraria as vendas disso e acomodaria uma boa parte desse volume que nós estamos colocando. O slide seguinte. Aqui está, e aí eu fiz aqui, Guilherme, um exercício onde eu coloco vários estados aqui, incluindo São Paulo, na paridade de 65%. Tá? Então, tá São Paulo, Goiás, Minas, Paraná, já são estados que vendem tradicionalmente bem álcool, mas eu estou colocando estados aí, Rio de Janeiro, Bahia, os estados do Sul, o estado do Norte do país, com 65% de paridade. Tá? Então, a gente vê aí que São Paulo, por exemplo, poderia estar vendendo a 3,09, mas se eu olhar na Bahia, teria que vender a 2,58. O que eu estou falando assim? Estou falando que se a gente quer alcançar a Bahia com 65%, eu teria que trazer São Paulo também a 2,58 de preço. Aí é muita transferência de renda que São Paulo tem hoje para vender aquelas 43% de participação que ela já tem na matriz de ciclo Otto, para poder alcançar o estado da Bahia com 65%, ou Santa Catarina teria que vender a 2,80, quanto é 3,09, o Pará a 2,54 para alcançar. Então, isso é muito mais um exercício de como que o preço varia para poder, com o regime tributário, com o custo logístico que nós temos hoje, a diferenciação de preço. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: no mercado de 2026, 27, que nós teremos aí uma oferta adicional de 3 a 4 bi de etanol a mais para se vender, eu estou falando que São Paulo teria que chegar numa paridade de 57% a 58% para poder alcançar a venda desses 3 a 4 bi adicionais. Tá? Eu acho que seria muito mais interessante a gente focalizar ou direcionar preços competitivos aos estados que precisam de uma paridade de 65 para ampliar o volume de etanol, preservando o estado do Mato Grosso, o estado de São Paulo, o estado de Goiás, Minas Gerais, são níveis de preço que nós já praticamos hoje, e direcionando uma política de preço mais específica para os estados onde a gente quer ampliar a participação. O Rio Grande do Sul não está aqui, mas o Rio Grande do Sul é um estado que tem lá 8% do frota nacional, a Santa Catarina tem 5% do frota, Rio de Janeiro tem 8% do frota nacional. Me parece que são estados que têm uma densidade de automóvel muito grande, e a gente deveria de colocar 20% no nosso volume com etanol muito abaixo do preço que São Paulo, Goiás, Mato Grosso pratica, para que a gente possa alcançar. Tá? Isso, em termos de resultado final, vocês sabem que o etanol anidro ela é remunerada pela precificação do etanol hidratado de São Paulo, na grande parte da indexação do contrato. Nós estamos falando no mercado de 38 bi
Guilherme, se a gente trabalhar 8 bilhões com uma política de preço direcionada para ganhar mercado, nós preservaríamos 30 bi de etanol com 50 centavos melhor de preço. Tá? Nós estamos falando de deixar para as unidades produtoras 30 bi vezes 50 centavos, 15 bi de receita incremental, se fizéssemos ou conseguíssemos aplicar uma política direcionada para ampliar o mercado nesses estados onde não há competitividade. Essa é uma proposta ousada de trabalho, mas é uma reflexão que eu trago para o setor, para que a gente trabalhe no sentido de maximizar a receita, agregar valor e, especialmente, manter saudável economicamente a política de colocar o etanol no mercado brasileiro de uma forma economicamente sustentável, tá? Não sei se eu tenho mais slide, mas esse é a proposta que nós estamos colocando aqui, tá? Eu acho que esse é o último slide, mas esse é o assunto que eu trago aqui. Eu acho que a gente está falando aí no final do ano de 2025, a safra nossa começa em 2026, lá no mês de abril, nós temos um período suficiente para refletir sobre o que fazer sem necessidade de trazer a paridade de São Paulo, ou desses 6 estados, a um nível muito inferior para poder, enfim, colocar o etanol de forma competitiva nos demais estados do Brasil. Nolasco, certamente as empresas da Unem olham para frente também, né? Qual é que a tua conclusão a partir dos dados aí que o Martinho nos trouxe? Microfone. Está mudo, seu mudo. Desculpa, muito bons dados, digno de passagem, mas assim, se eu chegasse aqui há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e falasse que iríamos produzir 10 bilhões de litros de etanol de milho nesta safra, né, com certeza o mercado responderia para mim, mas onde nós vamos colocar esse produto? Você está louco, né? Isso aconteceu. Se não fosse essa complementariedade do etanol de milho junto à cana, nos períodos que foram mostrados aqui de quebra de produção de cana, ao mesmo tempo a oportunidade que o mercado internacional do açúcar deu ao setor sucroenergético de explorar um mix mais açucareiro, nós não estaríamos falando em combustível do futuro, em aumento da mistura de anidro de 27% a 30%, talvez teríamos perdido a mistura de 27% para baixo por falta de produto para abastecer o mercado, ou teríamos que ter aberto o mercado à importação de uma forma aí agressiva, né? Então, eu acho que o tabuleiro, o mercado vai se organizando, e a migração dessa indústria aos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e aos estados do Nordeste, Maranhão, Bahia, Piauí, vai reorganizando este mapa da produção brasileira e com certeza, etanol vai chegar mais competitivo e vai automaticamente desenvolver essa nova demanda doméstica, que tem uma grande oportunidade para isso. Acho que nós não podemos também deixar de pensar no negócio como um todo, né? 20% do faturamento do setor de etanol de milho, ele vem aí dos farelos, dos coprodutos, DDG, DDGS, e a gente tem aberto, ao exemplo do DDG, a gente tem aberto mercados internacionais. No ano passado exportamos 20% da produção para regular o mercado interno, né? E em momentos de uma margem mais restrita do etanol, você tem aí oportunidades no DDG para que você possa atingir mercados de uma margem mais restrita. Assim como eu acho que o setor de sucroenergéticos também tem explorado o setor de cana-de-açúcar, de açúcar, como uma renda adicional ao negócio. Eu vejo aqui associados meus que produzem etanol de milho, etanol de cana e milho, uma unidade só de milho, uma unidade de cana e milho flex, produzindo também açúcar. Então, ele tem uma cesta de receitas que passa por etanol de milho, etanol de cana, açúcar, DDG, DDGS e óleo de milho, né? Isso tem trazido ao mercado uma oportunidade de sustentação e de abertura de novos mercados e novas regiões.
Então, com certeza, Martino, eu acho que, né, a gente não, de uma entidade de classe, a gente não combina preço e não traz esse assunto para a mesa, combina estratégia para abrir o mercado, né? Mas, com certeza, a gente já vê o mercado se reorganizando e a agenda internacional faz parte disso, seja ela para SAF, seja ela para marítimo, seja ela políticas públicas em novas regiões, como o Mercosul, países andinos, Canadá, México, Japão, né? Eu venho dos Estados Unidos e eu vi o quanto o SAF está muito mais focado pelo produtor de etanol americano do que os brasileiros. Eu vi lá, me reuni com petroleiras japonesas dizendo a mim que quer o etanol brasileiro para fazer SAF porque ele tem uma pegada de carbono melhor do que o americano. Então, a gente tem alguns ativos da produção de cana-de-açúcar, da produção de etanol a partir do milho de segunda safra, que a gente precisa valorizar. Para fechar aqui, nós estamos com o tempo restrito. Nós temos, talvez, uma expectativa de uma grande produção a curto prazo, mas uma expectativa de pouca produção para o mercado que irá se abrir. Nós estamos nessa seara onde poderemos ser pequenos para o futuro e poderemos ser grandes para o presente. A gente precisa, sim, calibrar aí a luta, desenvolver mercado interno, desenvolver mercado internacional, assim como nós fizemos com o DDG, DDGS, vamos colocar na China agora, para que a gente possa dar sustentação nessa indústria tão fantástica, tão tradicional, que se confunde com a história do Brasil. Feito, Nolasco. Para não estourar muito o nosso tempo aqui, chegaram algumas perguntas de quem nos assiste. Eu vou pedir para a produção encaixar as perguntas na tela. Peço respostas rapidinhas de vocês, tá? Essa aqui, a disponibilidade de biomassa tem sido apontada como um dos principais desafios à expansão do etanol de milho. Como vocês avaliam essa questão? Essa, obviamente, é para você, Nolasco. Respostinha rápida, por favor. Bom, eu gosto de olhar para isso como uma oportunidade, né? Nós estamos desenvolvendo uma cadeia circular que envolve biomassa, envolve produção de alimentos, proteína animal a partir do DDG, suínos, bovinos, aves, e envolve aí cogeração de energia e um biocombustível. Ela realmente, a biomassa, ela pode ser olhada como um gargalo, mas, ao mesmo tempo, o setor está investindo em novas fontes de biomassa, reflorestamento, e isso realmente cria grandes oportunidades para mais um setor agregado ao setor de etanol de milho e outros grãos. Vamos lá, mais uma. Aí. Bom dia. O advém para o hidratado, existe alguma chance de ser antecipado para janeiro 26, conforme o ICL vem trabalhando nesse sentido? Acho que essa aí é mais contigo, Martinho. Acho pouco provável, né? Eu acho que isso já está previsto, inclusive, na reforma tributária, através da emenda constitucional, porque eu acho que essa variável que o Nolasco colocou de muitos incentivos que os estados dão às unidades produtoras instaladas, especialmente no Centro-Oeste, ela é uma equação difícil de ser vencida antes de discussão ampla da reforma tributária. Então, eu acho que isso vai ter que se esperar a partir de 27 essa equalização. Vamos lá, mais uma para concluir. Paulo Queiroz perguntando para o Nolasco, você poderia ilustrar uma linha de tempo exemplificando o aumento da produção de etanol no Mato Grosso, a redução do preço na bomba e o aumento da adoção nesta unidade da federação? Mato Grosso é realmente um case de sucesso, né? Sou suspeito para falar, mas a gente viu aqui que o governo saiu de uma arrecadação sobre etanol de 150 milhões anos para uma arrecadação esse ano em torno de 3 bilhões de reais, baixando o ICM de 12 a 3,2. Que essa é a carga tributária na operação interestadual, tem mais alguns fundos, né? E a gente viu o crescimento da demanda interna
pela grande oferta, menos de 20% da produção total de etanol de milho e cana é consumido interno no estado que mais consome dentro do ciclo Otto. Então, você vê aí o impacto no preço e, mais que tudo, né, eu costumo falar quanto um litro de gasolina contribui à economia da sua região. Então, isso trouxe ao produtor previsibilidade de venda de milho, era uma cultura coadjuvante de segunda safra para agregar valor à soja, passou a ganhar vida, trouxe o setor de biomassa, florestas plantadas, uma nova perspectiva, e está fazendo a intensificação da cadeia pecuária num círculo virtuoso que estão disponibilizadas terras de pastagem de baixa produtividade ao cultivo de grãos que são transformados em todos esses produtos. Então, Mato Grosso, eu acho que é um exemplo do quanto esse setor possa pegar excedentes exportáveis e trazer benefício ao consumidor e a outras cadeias de negócios vinculadas a esse setor. Mais alguma? Acho que não, né? Essa era a última. Enfim, vamos às considerações finais para encerrar o programa, primeiramente com o nosso convidado especial de hoje, presidente executivo da UNEM, Guilherme Nolasco, 1 minuto para suas últimas considerações. Bom, eu agradeço a oportunidade, Ademar e Martinho, né? Talvez é histórica essa conversa, né? É muito bom a gente poder falar de um setor que tem muita luz, muita perspectiva, mas nós não podemos deixar de pôr os pés no chão, Martinho, e olhar para o futuro com muita responsabilidade. Isso faz parte para que a gente possa, de forma sinérgica, crescer de mãos dadas com o setor de cana-de-açúcar, aproveitando oportunidades dos seus produtos vinculados a essas cadeias de negócios, para que a gente possa juntos avançar num Brasil que tem tantas oportunidades de consumo interno e nas novas aplicações de etanol que estão surgindo pelo mundo. Completar o nosso anfitrião, o CEO da SA Brasil, Martinho Ono. Bom, primeiro agradecer ao Guilherme pela disponibilidade de estar dividindo comigo a sua ideia, né? A gente está trazendo, acho que bastante informações aqui. A pujança do etanol de milho é uma realidade que está ali. Eu acho que o milho agora vai democratizar mais a expansão do etanol a nível nacional. A gente viu aí nos gráficos de que a gente tem o etanol concentrado em meia dúzia de estados do Brasil, e agora o milho tem uma condição de expandir muito mais esse mercado pelo Brasil afora. Eu acho que essa é uma oportunidade que está aí. Eu espero que as unidades produtoras que estão sendo localizadas nesses estados onde não tem a tradição de vender o etanol hidratado ainda, tenham uma política também tributária que incentive a venda desse produto. Me parece que é um desafio grande que os empresários desses estados trabalhem nesse sentido, né, e a gente coloque de uma forma muito mais democrática o etanol dentro do território nacional. O que chama a atenção, de fato, é de que 81% do etanol ainda está concentrado dentro de 6 unidades federativas, o que mostra aí uma potencialidade muito grande. Outro gráfico que chama a atenção é de que nós temos somente 22%, 23% na matriz do ciclo Otto brasileiro com etanol hidratado, mostrando também uma possibilidade de expansão muito grande, né? Acho que o mercado internacional que a gente tem aí com SAF, com Biobunker, etc., são oportunidades que estão por vir, mas o Brasil ainda apresenta uma oportunidade muito grande. Espero que também os estados que estão recebendo os projetos novos coloquem uma política de ICMS, política tributária como o Mato Grosso colocou, né, como o São Paulo colocou, os estados que estão vendendo bem, e assim a gente progredir, tá? E mais uma vez agradecer aí, em especial, o Guilherme, que disponibilizou o tempo. Hoje ele é a princesa do salão em termos de oferta de etanol, de expansão pelo Brasil afora, está democratizando o etanol a nível nacional, então acho que foi um prazer compartilhar esse debate aqui junto com você, tá? Muito agradecido a todas as pessoas e obrigado por intermediar aí esse nosso painel, Ademar. Obrigado a todos. Nada a você, Martinho. Obrigado, Nolasco. Sempre bom te ver. Fazia tempo, né, que a gente não se encontrava, pelo menos online, no mínimo, né? Muito obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhou durante o programa.
Nós voltamos em breve com mais uma edição da Conexão SA Brasil. Não se esqueça que todas as edições estão disponíveis na página da SA Brasil no YouTube. Se você prefere o formato podcast, tem uma página também da Conexão SA Brasil no Spotify, com imagens. Você pode ouvir só ou ouvir e assistir também no Spotify. Muito obrigado a todos. Nós voltamos em breve com mais uma edição. Abraço e bom dia a todos.